regime especial com uma reserva proporcional do orçamento e dinheiro dos depósitos judiciais. Lembrando que os depósitos judiciais são aqueles pagamentos que ficam sob a guarda da Justiça até que ela se decida sobre um assunto que está em disputa. Agora, deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio, falando contra essa proposta de emenda à Constituição. Antes que os deputados e deputadas fiquem alertas para o que disse a Confederação Nacional dos Municípios. Quem quiser ter acesso está aqui na nossa mão, para a gente discutir, para a gente dialogar. A Confederação Nacional dos Municípios, numa carta aberta, disse que a proposta do Senado era melhor pela rapidez, promulgação após a aprovação, e dizia então que o texto da Câmara não era bom, porque depois ainda teria que retornar ao Senado. Eles trazem um segundo ponto, que esse para nós é o fundamental, que o texto do Senado seria melhor, porque ele estabelece limite de gastos em relação à receita do município, e que o texto da Câmara não tem limite de gastos em relação à receita do município. Essa não é a posição da bancada do PSOL, essa é a posição da Confederação Nacional dos Municípios, em uma carta aberta lançada para os parlamentares. Terceiro ponto, a Confederação Nacional dos Municípios diz que o texto do Senado é melhor porque ela garante um maior prazo para as prefeituras, um prazo de 10 anos, e que o texto aprovado na Câmara tem um menor prazo, até 2024, independentemente da data de promulgação. Mais do que isso, a Confederação Nacional dos Municípios diz que o texto do Senado é melhor porque ela garante universalidade, mais recursos para os outros programas, enquanto o texto da Câmara teria mais concentração, menos recursos para os demais programas do município. É aquilo que a gente falou, menos recursos para a saúde, para a educação, para a assistência social. A Confederação Nacional dos Municípios diz também que é melhor o texto do Senado porque permite a negociação, um acordo direto pelo credor com o devedor em relação ao desconto que possa ser aplicado. E em relação ao texto da Câmara, não permite o acordo direto com o credor. Esses são argumentos que vieram da Confederação Nacional dos Municípios, para que não fosse aprovado então esse texto da Câmara e que a gente voltasse ao texto do Senado. A Federação Nacional dos Prefeitos tem uma posição diferente, é importante aqui que a gente ressalte. Foi apresentada uma posição pública da Federação Nacional dos Prefeitos numa mensagem do Twitter, onde eles apoiam o texto do deputado Arnaldo Faria de Sá. Mas a Confederação Nacional dos Municípios faz essas ponderações. O que a gente queria dialogar com as senhoras e os senhores? O deputado Arnaldo Faria de Sá, que é o relator da matéria, não está presente no plenário no dia de hoje. Até para que ele possa dialogar com os argumentos contrários apresentados pela Confederação Nacional dos Municípios, a nossa proposta é que a matéria não fosse votada no dia de hoje, exatamente para que ele pudesse dialogar com esses argumentos aqui que foram apresentados. Porque amanhã um deputado e uma deputada vai ser cobrado pelo prefeito municipal dizendo que preferia o texto do Senado Federal. Vai poder dizer que a Confederação Nacional dos Municípios tinha uma posição diferente daquela que foi votada aqui pelos parlamentares. A gente não está aqui afirmando que o melhor seja necessariamente a votação a partir de todos os argumentos que foram apresentados pela Confederação, mas que pelo menos eles sejam ouvidos num debate mais amplo, dialogando com o relator. Por quê? Porque senão a gente pode inviabilizar a vida de municípios pequenos que vão deixar de investir na saúde e na educação para o pagamento de precatórios. Pagar precatórios, ok, nós somos favoráveis. Fazer com que você não tenha uma maior flexibilidade para saúde e educação, a gente não quer. Por isso que a gente quer estabelecer esse diálogo.